O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 18. Arjuna relata a história de governante Videya repreendido por rainha. Vaisampayana disse, quando Yudhishthira, depois de dizer estas palavras, ficou silencioso, Arjuna, afligido por aquele discurso do rei, e queimando de tristeza e aflição, se dirigiu novamente a seu irmão mais velho, dizendo, o povo conta esta história antiga, ó Bharata, acerca da conversa entre o soberano dos Videyas e sua rainha. Aquela história se refere às palavras que a cônjuge aflitíssima do soberano dos Videyas disse para seu marido quando o último, abandonando seu reino, tinha resolvido levar uma vida de mendicância. Rejeitando riqueza e filhos e esposas e posses preciosas de várias espécies e o caminho consagrado para adquirir mérito religioso e o próprio fogo, isto é, sacrifício, o rei Janaka raspou sua cabeça, e assumiu o traje de um mendicante. Sua querida cônjuge o viu privado de riqueza, instalado na observância do voto de mendicância, resolvido a se abster de infligir qualquer tipo de dano a outros, livre de todos os tipos de vaidade, e disposto a subsistir de um punhado de cevada caído do caule e obtido por apanhar os grãos de fendas no campo. Aproximando-se de seu marido em uma hora quando ninguém estava com ele, a rainha, dotada de grande força mental, sem medo e em cólera, disse a ele estas palavras repletas de razão. Porque tu adotaste uma vida de mendicância, abandonando teu reino cheio de riqueza e grãos. Um punhado de cevada caída não pode ser apropriado para ti. Tua resolução não corresponde aos teus atos, já que abandonando teu grande reino tu cobiças, ó rei, um punhado de grãos. Com este punhado de cevada, ó rei, tu conseguirás satisfazer teus convidados, deuses, rishis e pitris. Este teu trabalho, portanto, é inútil. Pai, abandonado por todos estes deuses, convidados e pitris, tu levas uma vida de mendicância errante, ó rei, tendo rejeitado toda a ação. Tu eras, antes disto, o sustentador de milhares de brahmanas versados nos 3 Vedas e de muito mais além desses. Como tu podes desejar mendigar deles tua própria comida hoje? Abandonando tua prosperidade resplandecente, tu olhas em volta como um cachorro, em busca de seu alimento. Tua mãe foi hoje feita sem filhos por ti, e tua esposa, a princesa de Kosala, uma viúva. Estes kshatriyas desamparados, expectantes de resultados e méritos religiosos, te servem, colocando todas as suas esperanças em ti. Por matar aquelas esperanças deles, para quais regiões tu irás, ó rei, especialmente quando a salvação é duvidosa e as criaturas dependem das ações. Pecaminoso como tu és, tu não tens nem este mundo nem o outro, já que tu desejas viver, tendo rejeitado tua esposa. Uma esposa é a companheira dos atos religiosos de um homem. Porque, de fato, tu levas uma vida de mendicância errante, te abstendo de todas as ações, depois de ter abandonado guirlandas e perfumes e ornamentos e mantos de diversos tipos. Tendo sido, como tu eras, um grande e sagrado lago para todas as criaturas, tendo sido uma árvore imensa digna de adoração e concedendo seu abrigo a todos, Pai, como tu podes servir e adorar outros? Se até um elefante que desiste de todo o trabalho é comido inteiro por criaturas carnívoras vindo em bandos e inúmeros vermes, o que dizer de ti então que és tão fraco? Tu não deves, portanto, abandonar a ação. Como pôde o teu coração se fixar neste modo de vida que recomenda uma panela de barro, e um bastão de 3 cabeças, e que força uma pessoa a abandonar suas próprias roupas e que permite a aceitação de somente um punhado de cevada depois do abandono de tudo? Se, além disso, tu dizes que o reino e um punhado de cevada são o mesmo para ti, então por que tu abandonaste o primeiro? Se, também, um punhado de cevada se torna um objeto de atração para ti, então tua decisão original, de abandonar tudo, cai por terra. Se tu ages de acordo com tua resolução de abandonar tudo, então quem sou eu para ti, quem és tu para mim, e qual pode ser tua graça para mim? Se uma pessoa pode realmente agir de acordo com sua decisão de renúncia completar tudo, então aquela pessoa permanece sozinha no meio do mundo, e ele é de ninguém, e ninguém é dele. Daí, ele não pode ficar satisfeito nem insatisfeito com alguém.
O abandono do rei Janaka, portanto, de esposa e reino, é inconsistente com aquela renúncia perfeita ou retraimento do eu dentro do eu. Ele pode continuar a desfrutar de suas posses sem ser apegado ou afetado em absoluto por elas. Se tu estás inclinado à graça, então governe esta terra. Aqueles que são desejosos de felicidade mas são muito pobres e indigentes e abandonados por amigos podem adotar a renúncia. Mas aquele que imita aqueles homens por abandonar mansões suntuosas e camas e veículos e mantos e ornamentos age impropriamente, de fato. Uma pessoa sempre aceita doações feitas por outras. Outras sempre fazem doações. Tu conheces a diferença entre as duas. Quem, de fato, dessas duas deve ser considerada a superior? Se uma doação é feita para alguém que sempre aceita doações, ou para alguém que possua orgulho, aquela doação se torna inútil como a manteiga clarificada que é despejada sobre um incêndio florestal. Tais libações, para serem eficazes, devem ser despejadas sobre fogos acesos apropriadamente com mantras. Como um fogo, ó rei, nunca morre até que tenha consumido tudo que é jogado nele. Assim mesmo um mendigo nunca pode ser silenciado até que receba um donativo. Neste mundo, o alimento que é dado por uma pessoa caridosa de fato sustenta os pios. Se, portanto, o rei não dá alimento, aonde irão os pios que desejam a salvação? Portanto, Janaka deve retomar seu reino e praticar caridade. Do contrário, mendicantes religiosos seriam negligenciados. Aqueles que têm alimento em suas casas são chefes de famílias. Os mendicantes são sustentados por eles. A vida flui do alimento. Portanto, o doador de alimento é doador de vida. Saindo dentre aqueles que levam um modo de vida familiar, os mendicantes dependem daquelas mesmas pessoas das quais eles vêm. Aqueles homens autocontrolados, por fazerem isto, adquirem e desfrutam de fama e poder. Alguém não é chamado de mendicante somente por ter renunciado às suas posses, ou por ter somente adotado uma vida de dependência de caridade. Aquele que renuncia às posses e prazeres do mundo em um estado de espírito sincero é para ser considerado um verdadeiro mendicante. Tal homem pode até governar um reino sem perder sua posição de ser considerado um mendicante, pois ele pode governar sem apego. Não apegado de coração, embora vinculado na aparência externa, permanecendo indiferente ao mundo, tendo rompido todos os seus laços, e considerando amigos e inimigos igualmente, tal homem, ó rei, é considerado emancipado. Tendo raspado suas cabeças e adotado as vestes marrons, homens podem ser vistos se dirigirem para uma vida de mendicância errante, embora atados por vários vínculos e sempre à procura de riqueza inútil. Aqueles que, rejeitando os 3 Vedas, suas ocupações usuais e filhos, adotam uma vida de mendicância por tomarem a muleta de 3 cabeças e a veste marrom, são realmente pessoas de pouca inteligência. Sem ter se livrado da raiva e outros defeitos, somente a adoção da veste marrom, saiba, ó rei, é devida ao desejo de ganhar os meios de sustento. Aquelas pessoas de cabeças raspadas que levantaram a bandeira da virtude, têm isto somente, a aquisição do sustento, como seu objetivo na vida. Portanto, ó rei, mantendo tuas paixões sob controle, ganhe regiões de bem-aventurança futuramente por manter aqueles que são realmente pios entre os homens de cabelos emaranhados ou cabeças raspadas, nus ou vestidos em trapos, peles ou vestes marrons. Quem é mais virtuoso do que aquele que mantém seu fogo sagrado, que realiza sacrifícios com presentes de animais e da China, e que pratica caridade dia e noite? Arjuna continuou. O rei Janaka é considerado como uma pessoa conhecedora da verdade neste mundo. Até ele, nesta questão, da determinação do dever, se tornou estupefato. Não ceda à estupefação. Os deveres da vida familiar são cumpridos pelas pessoas praticando caridade. Pela abstenção de ofensas de todos os tipos, pelo abandono do desejo e da raiva, pela dedicação a proteger todas as criaturas, pelo cumprimento do excelente dever da caridade, e por fim pela apreciação dos superiores e pessoas de idade, nós conseguiremos alcançar tais regiões de bem-aventurança como nós queremos.
por gratificar devidamente os deuses, convidados, e todas as criaturas, por adorar os brahmanas, e pela veracidade de palavras, nós certamente alcançaremos regiões desejáveis de beatitude. Capítulo 19. Yudhishthira diz que Arjuna é incapaz de compreender. Yudhishthira disse: eu estou familiarizado com os Vedas e as escrituras que levam ao alcance de Brahma. Nos Vedas há preceitos de ambos os tipos, isto é, os que inculcam a ação e os que inculcam a renúncia à ação. As escrituras confundem e suas conclusões são baseadas sobre fundamentos. A verdade, no entanto, que está nos mantras, é devidamente conhecida por mim. Tu estás familiarizado somente com armas e és cumpridor das práticas de heróis. Tu és incapaz de compreender realmente o sentido das escrituras. Se tu fosses realmente conhecedor do dever, então tu poderias ter entendido que palavras tais como estas não deveriam ter sido endereçadas a mim mesmo por alguém possuidor de mais claro discernimento do significado das escrituras e conhecedor das verdades de religião. Aquilo, no entanto, que tu me disseste, induzido por afeto fraterno, foi adequado e apropriado, ó filho de Kunti. Eu estou, por isso, satisfeito contigo, ó Arjuna. Não há ninguém igual a ti nos três mundos em todos os deveres ligados à batalha e em habilidade com relação a diversos tipos de ações. Tu podes, portanto, falar das sutilezas ligadas com aqueles assuntos, sutilezas que são impenetráveis por outros. Não cabe a ti, no entanto, ó Dhananjaya, duvidar da minha inteligência. Tu és conhecedor da ciência de combate, mas tu nunca visitaste os idosos. Tu não conheces as conclusões chegadas por aqueles que têm estudado o assunto em resumo e detalhes. Esta é a conclusão de homens inteligentes cuja compreensão está inclinada a alcançar a salvação, que entre penitências ascéticas, renúncia, e conhecimento de Brahma, o segundo é superior ao primeiro, e o terceiro é superior ao segundo. Isto, no entanto, que tu pensas, isto é, que não há nada superior à riqueza, é um erro. Eu te convencerei disto, para que a riqueza não possa aparecer outra vez para ti neste aspecto. Todos os homens que são virtuosos são vistos serem dedicados a penitências ascéticas e ao estudo dos Vedas. Os rishis também, que têm muitas regiões eternas para eles, têm o mérito de penitências. Outros, possuidores de tranquilidade de alma, não tendo inimigos, e residindo nas florestas, têm, através de penitências e estudo dos Vedas, ido para o céu. Homens virtuosos, por reprimirem o desejo por posses mundanas, e rejeitando aquela ignorância que nasce da insensatez, procedem para o norte, isto é, por caminhos luminosos, para as regiões reservadas para os praticantes de renúncia. O caminho que se encontra ao sul e que leva para regiões de luz, isto é, regiões lunares, está reservado para homens dedicados à ação. Estes são alcançados por pessoas sujeitas a nascimento e morte. O fim, no entanto, que pessoas desejosas de salvação têm diante de seus olhos é indescritível. Yoga é a melhor maneira para alcançá-lo. Não é fácil explicar isso para ti. Aqueles que são eruditos vivem, refletindo sobre as escrituras pelo desejo de descobrir o que é irreal. Eles são, no entanto, muitas vezes levados a isto e aquilo na crença de que o objetivo de sua busca existe nisto e naquilo. Tendo dominado, no entanto, os Vedas, os Aranyakas, e as outras escrituras, eles perdem o real, como homens falhando em encontrar madeira sólida em um pé de banana arrancado. Há alguns que, não acreditando em sua unidade, consideram a alma, que habita neste corpo físico que consiste nos 5 elementos, como possuidora dos atributos de desejo e aversão, de outros. Isto se refere à bem conhecida definição da alma ou mente na filosofia Nyaya, a qual diz que ela é distinguida pelos atributos de desejo, aversão, vontade, prazer e dor, e as faculdades cognitivas. Incapaz de ser vista pelo olho, extremamente sutil e inexprimível por palavras, ela gira em uma ronda de renascimentos entre as criaturas da terra, mantendo diante dela aquilo que é a raiz da ação. A alma, embora realmente desprovida de atributos, todavia gira em uma ronda entre as criaturas, isto é, entra em outros corpos após a dissolução daqueles previamente ocupados.
A razão desta ronda ou jornada contínua é a vida ou ilusão, aquela ausência de verdadeiro conhecimento pela qual os homens se engajam em ação. Quando a alma está livre deste avidya, a ação cessa, e a alma se revela em sua verdadeira natureza, a qual consiste na ausência de todos os atributos. Tendo feito a alma avançar em direção a si mesma, que é a fonte de todo tipo de bem-aventurança, tendo refreado todos os desejos da mente, e tendo abandonado todas as espécies de ação, uma pessoa pode se tornar perfeitamente independente e feliz. Quando há tal caminho que é trilhado pelos virtuosos e que é alcançável pelo conhecimento, porque, ó Arjuna, tu louvas a riqueza que é cheia de todos os tipos de calamidade. Homens dos tempos antigos que eram familiarizados com as escrituras, ó Bharata, homens que estavam sempre empenhados em doações e sacrifícios e ações eram desta opinião. Ó Bharata, há alguns tolos que, talentosos na ciência da argumentação, negam a existência da alma, por consequência da força de suas convicções de uma vida anterior. É muito difícil fazê-los aceitar esta verdade acerca da emancipação final. Aqueles homens pecaminosos, embora possuidores de grande erudição, viajam por toda a terra, fazendo discursos em assembleias, e desaprovando a doutrina verdadeira acerca da emancipação. Ó Partha, quem mais conseguirá compreender o que nós não entendemos? De fato, como aqueles homens não podem entender o verdadeiro sentido das escrituras, similarmente eles não podem reconhecer aquelas pessoas sábias e virtuosas que são realmente grandiosas e têm um profundo conhecimento das escrituras. Ó filho de Kunti, homens conhecedores da verdade alcançam Brahma por meio de ascetismo e inteligência, e grande felicidade pela renúncia. Capítulo 20. Devastana encoraja Yudhishthira a sacrificar. Vaisampayana disse, depois que Yudhishthira tinha parado, o grande asceta Devastana, possuidor de eloquência, disse estas palavras, repletas de razão, ao rei. Devastana disse, Falguna te disse que não há nada superior à riqueza. Eu te falarei sobre este assunto. Ouça-me com toda a atenção, ó Ajatasattu, tu que ganhaste a terra justamente. Tendo ganhado, não cabe a ti, ó rei, abandoná-la sem motivo. 4 modos de vida são indicados nos Vedas. Passe por eles, ó rei, devidamente, um depois do outro. No momento tu deves, portanto, realizar grandes sacrifícios com presentes abundantes. Entre os próprios rishis, alguns são dedicados ao sacrifício representado pelo estudo védico, e alguns àquele apresentado pelo conhecimento. Portanto, ó Bharata, tu deves saber que os próprios ascetas também são devotados à ação. Os Vaikanasas, no entanto, pregam que quem não procura a riqueza é superior ao que a procura. Ao invés de realizar sacrifícios depois da aquisição de riqueza, é melhor não realizar sacrifícios se eles não podem ser realizados sem riqueza. Eu penso que quem segue este preceito incorre em muitas falhas. Os homens reúnem diversas coisas para a realização de sacrifícios, simplesmente por causa da ordenança védica. Aquele que, corrompido por sua própria compreensão, doa riqueza para uma pessoa não merecedora sem dá-la à merecedora, não sabe que ele incorre no pecado de matar um feto. Tal pessoa incorre no pecado de matar um feto, porque este pecado procede de matar a si mesmo. Uso impróprio de riqueza é considerado como suicídio. O exercício do dever da caridade depois de distinguir o merecedor do não merecedor não é fácil. O Ordenador Supremo criou a riqueza para o sacrifício, e ele criou o homem também para cuidar daquela riqueza e para realizar sacrifícios. Por esta razão toda a riqueza de uma pessoa deve ser aplicada no sacrifício. Prazer proviria disto como uma consequência natural. Possuidor de energia abundante, Indra, pela realização de diversos sacrifícios com presentes abundantes de objetos de valor, superou todos os deuses. Tendo obtido sua chefia por esses meios, ele brilha no céu. Portanto, tudo deve ser aplicado em sacrifícios. Vestido em camurças, Mahadeva de grande alma, tendo despejado a si mesmo como uma libação nos sacrifícios chamados Sarva, se tornou o primeiro dos deuses, e superando todas as criaturas no universo e prevalecendo sobre elas por meio daquela realização, brilha em resplendor.
O rei Maruta, o filho de Avikshit, pela profusão de sua riqueza, superou o próprio Sakra, o chefe dos deuses. No grande sacrifício que ele realizou, todos os recipientes eram de ouro, e a própria rei apareceu em pessoa. Tu soubeste que o grande rei Harishchandra, tendo realizado sacrifícios, ganhou grande mérito e grande felicidade. Embora um homem, ele todavia derrotou o Sakra por meio de sua riqueza. Por esta razão tudo deve ser aplicado em sacrifícios. Capítulo 21. Devastana fala. Devastana disse, ligado a isto é citada uma antiga história, isto é, o discurso que Vrihaspati, pedido por Indra, proferiu para ele. Vrihaspati disse, o contentamento é o céu mais sublime, o contentamento é a maior bem-aventurança. Não há nada mais elevado do que o contentamento. O contentamento ocupa o lugar mais elevado. Quando alguém se afasta de todos os seus desejos, como uma tartaruga recolhendo todos os seus membros, então a resplandecência natural de sua alma logo se manifesta. Quando uma pessoa não teme alguma criatura, nem é temida por alguma criatura, quando ela conquista seu desejo e aversão, então é dito que ela contempla a própria alma. É dito que quando alguém, de fato, em palavra e pensamento, não procura ferir ninguém e não nutre desejo, ele alcança a Brahma. Assim, ó filho de Kunti, qualquer que seja a religião seguida pelas criaturas, elas obtêm resultados correspondentes. Desperte a ti mesmo por esta consideração, ó Bharata. Os Rutis declaram que aquele que amedronta é ele mesmo amedrontado, enquanto aquele que não amedronta não é amedrontado. Os resultados ganhos por uma pessoa correspondem às suas práticas. Yudhishthira é, portanto, exortado a aceitar a soberania, pois a soberania, virtuosamente exercida e sem apego, ocorrerá com bem-aventurança futuramente. Alguns louvam a quietude, uns louvam o esforço, uns a contemplação, e alguns louvam ambos, quietude e esforço. Uns louvam o sacrifício, outros, a renúncia. Alguns louvam doações, outros, a aceitação. Alguns, abandonando tudo, vivem em meditação silenciosa. Uns louvam a soberania e a apreciação dos súditos, depois de matar, cortar e perfurar inimigos. Alguns são a favor de passar seus dias em isolamento. Observando tudo isto, a conclusão dos eruditos é que aquela religião que consiste em não ferir alguma criatura é digna da aprovação dos justos. Abstenção de ferir, veracidade de palavras, justiça, compaixão, autocontrole, procriação, de descendência, nas próprias esposas, amabilidade, modéstia, paciência. A prática destes é a melhor das religiões, como dito pelo próprio humano autocriado. Portanto, ó filho de Kunti, pratique esta religião com cuidado. O Kshatriya que, conhecedor das verdades ou deveres reais, toma a soberania sobre si mesmo, reprimindo sua alma em todos os momentos, considerando igualmente o que é caro e o que não é, e subsistindo dos restos de banquetes sacrificais, que é dedicado a reprimir os pecaminosos e apreciar os íntegros, que obriga seus súditos a trilharem o caminho da virtude e trilha ele mesmo aquele caminho, que finalmente transmite sua coroa para seu filho e se dirige para as florestas, e vive lá dos produtos da selva e age segundo as ordenanças ou os Vedas depois de ter se livrado de toda a preguiça. Aquele Kshatriya que se comporta dessa maneira, correspondente em tudo aos bem conhecidos deveres dos reis, está certo de obter excelentes resultados neste mundo e no próximo. Aquela emancipação final, da qual tu falaste, é extremamente difícil de se obter, e sua busca está ligada a muitos obstáculos. Aqueles que adotam tais deveres e praticam caridade e penitências ascéticas, que são possuidores da qualidade de compaixão e estão livres do desejo e da raiva, que estão empenhados em governar seus súditos com justiça e lutando por causa de vacas e brahmanas, alcançam um fim sublime após a morte. Pois os Rudras com os vasos e os Adityas, ó opressor de inimigos, e os Sadyas e hostes de reis adotam esta religião. Praticando sem negligência os deveres inculcados por aquela religião, eles alcançam o céu através daqueles seus atos. Capítulo 22. Arjuna fala.
Vaisampayana disse. Depois disto, Arjuna mais uma vez se dirigiu a seu irmão mais velho de glória imorredora, o rei Yudhishthira de coração triste, e disse estas palavras. Ó tu que és conhecedor de todos os tipos de deveres, tendo pela prática dos deveres kshatriya obtido a soberania que é muito difícil de adquirir, e tendo conquistado todos os teus inimigos, porque tu estás queimando de angústia? Ó rei, com relação aos kshatriyas, a morte em batalha é considerada mais meritória para eles do que a realização de diversos sacrifícios. Isto é declarado na ordenança que declara os deveres de kshatriyas. Penitências e renúncia são os deveres de brahmanas. Esta é a ordenança, concernente às duas classes, sobre o mundo seguinte. De fato, ó o poderoso, a morte em batalha é declarada para kshatriyas. Os deveres kshatriyas são extremamente violentos e estão sempre ligados com o uso de armas, e é afirmado, ó o chefe dos Bharatas, que eles devem, quando chegar a hora, perecer por meio de armas no campo de batalha. Até a vida de um brahmana, ó rei, que vive no cumprimento dos deveres kshatriya não é censurável, pois kshatriyas também nascem de brahmana. Nem renúncia, nem sacrifícios, nem penitências, nem dependência da riqueza de outros, ó os soberanos de homens, são ordenados para kshatriyas. Tu és conhecedor de todos os deveres, e tu tens alma virtuosa, ó touro da raça Bharata. Tu és um rei sábio, hábil em todas as ações. Tu podes distinguir o que é certo neste mundo do que é errado. Rejeitando este desânimo pelo arrependimento, dirija-te a ti mesmo com uma vontade forte de agir. O coração de um kshatriya especialmente é duro como o trovão. Tendo pelo exercício dos deveres kshatriya derrotado teus inimigos e adquirido o império sem um tormento do seu lado, conquiste tua alma, ó os soberanos de homens, e te dedique à realização de sacrifícios e à prática da caridade. O próprio Indra, embora um brahmana, se tornou um kshatriya em seus atos, e lutou com seus parentes pecaminosos por 810 vezes. Aqueles atos dele, ó monarca, são adoráveis e dignos de louvor. Através deles ele obteve, como nós sabemos, a chefia dos deuses. Portanto, ó monarca, realize sacrifícios com presentes abundantes assim como Indra fez, ó os soberanos de homens, e assim livre-te da tua febre. Ó touro entre kshatriyas, não sofra assim pelo que é passado. Aqueles que foram mortos, alcançaram o fim mais sublime, santificados por armas e de acordo com as ordenanças da religião kshatriya. Aquilo que aconteceu estava ordenado para acontecer. O destino, ó o tigre entre reis, não pode ser resistido. Capítulo 23. Vyasa narra a história do rei Sudyumna e dos irmãos Sanka e Likita para Yudhishthira, a respeito da vara de castigo. Vaisampayana disse, assim endereçado por Arjuna de cabelo ondulado, o rei Kuru nascido de Kunti permaneceu silencioso. Então o nascido na ilha, Vyasa, disse estas palavras. Vyasa disse, as palavras de Arjuna, ó amável Yudhishthira, são verdadeiras. A religião mais elevada, como declarado pelas escrituras, depende dos deveres da vida familiar. Tu és conhecedor de todos os deveres. Pratique então devidamente os deveres prescritos para ti, isto é, os deveres da vida familiar. Uma vida de retiro nas florestas, rejeitando os deveres da vida familiar, não foi prescrita para ti. Os deuses, pitris, convidados, e empregados, todos dependem, para seu sustento, da pessoa que leva uma vida familiar. Sustente então todos estes, ó o Senhor da terra. Aves e animais e várias outras criaturas, ó os soberanos de homens, são mantidos por homens que levam vidas familiares. Aquele, portanto, que pertence a este modo de vida é superior a todos os outros. Uma vida familiar é o mais difícil de todos os 4 modos de vida. Pratique este modo de vida então, ó Partha, o qual é difícil de ser praticado por pessoas de sentidos descontrolados. Tu tens um bom conhecimento de todos os Vedas. Tu ganhaste grande mérito ascético. Cabe a ti, portanto, suportar como um boi a carga do teu reino ancestral.
penitências, sacrifícios, perdão, erudição, mendicância, manter o sentido sob controle, contemplação, viver em solidão, contentamento, e conhecimento, de Brahma, devem, ó rei, ser buscados seriamente por Brahmanas com o melhor de sua habilidade para o alcance do sucesso. Eu agora te direi os deveres dos kshatriyas. Eles não são desconhecidos para ti. Sacrifício, erudição, esforço, ambição, literalmente, a ausência de contentamento com a prosperidade atual, empunhar a vara de castigo, ferocidade, proteção dos súditos, conhecimento dos Vedas, prática de todos os tipos de penitências, bondade de conduta, aquisição de riqueza, e doações para pessoas dignas. Estes, ó rei, bem realizados e adquiridos por pessoas da ordem real, garantem para eles este mundo e o seguinte, como ouvido por nós. Entre estes, ó filho de Kunti, manejar a vara de castigo é citado como o principal. A força deve sempre residir em um kshatriya, e da força depende a punição. Esses deveres que eu mencionei são, ó rei, os principais para os kshatriyas e contribuem imensamente para seu sucesso. Vrihaspati, sobre isto, cantou este verso. Como uma cobra devorando um camundongo, a terra devora um rei que é inclinado à paz e um brahmana que é extremamente afeiçoado a uma vida familiar. É sabido também que o sábio real Sudyumna, somente por manejar a vara de castigo, obteve o mais alto sucesso, como o próprio Daksha, o filho de Prachetas. Yudhishthira disse, ó santo, por quais ações Sudyumna, aquele senhor da terra, obteve o mais alto sucesso? Eu desejo ouvir a história daquele rei. Vyasa disse, sobre isto é citada esta história antiga. Havia dois irmãos, Sanka e Likita, devotos rígidos. Os dois irmãos tinham duas residências separadas e ambas eram belas. Situadas perto da margem do rio chamado Vaúda, ambas aquelas residências eram adornadas com árvores que estavam sempre carregadas com flores e frutos. Uma vez Likita foi à residência de seu irmão Sanka. Naquela hora, no entanto, Sanka tinha saído de seu retiro sem nenhum propósito fixo. Chegando ao retiro de seu irmão, Likita colheu muitas frutas maduras. Obtendo-as, o regenerado Likita começou a comê-las sem quaisquer escrúpulos. Enquanto ainda estava empenhado na ação de comer, Sanka voltou para seu retiro. Vendo comendo, Sanka se dirigiu a seu irmão, dizendo, de onde estas frutas foram obtidas e por que razão tu as estás comendo? Aproximando-se de seu irmão mais velho e saudando-o, Likita respondeu sorridente, dizendo, eu as peguei deste retiro mesmo. Cheio de grande raiva, Sanka disse a ele, tu cometeste roubo por pegar estas frutas. Vai se aproximando do rei, confesse a ele o que tu fizeste. Diga a ele, ó o melhor dos reis, eu cometi o delito de me aproximar do que não me foi dado. Sabendo que eu sou um ladrão e cumprindo o dever da tua classe, inflija logo sobre mim, ó os soberanos de homens, a punição de um ladrão. Assim endereçado, o altamente abençoado Likita de votos rígidos, por ordem de seu irmão, foi até o rei Sudyumna. Sabendo pelos guardas do portão que Likita tinha chegado, o rei Sudyumna, com seus conselheiros, avançou, para receber o sábio. Encontrando-o, o rei se dirigiu àquela principal de todas as pessoas conhecedoras dos deveres, dizendo, diga-me, ó venerável, a razão da tua vinda. Considere-a como já realizada. Assim questionado, o sábio regenerado disse a Sudyumna, prometa primeiro que tu a realizarás. Caberá então a ti, depois de me ouvir, realizar a promessa. Ó touro entre homens, eu comi algumas frutas que não me foram dadas pelo meu irmão mais velho. Ó monarca, me puna por isto sem demora. Sudyumna respondeu, se o rei é considerado como competente para manejar a vara de castigo, ele deve ser considerado, ó touro entre brahmanas, como igualmente competente para perdoar. Purificado em relação ao teu ato, ó tu de votos elevados, te considere como perdoado. Diga-me agora que outros desejos tu tens. Eu certamente realizarei aqueles teus comandos. Vyasa continuou, assim honrado pelo rei de grande alma, o sábio regenerado Likita, no entanto, não lhe pediu qualquer outro favor. Então aquele soberano da terra fez as duas mãos de Likita de grande alma serem cortadas, depois do que o último, suportando o castigo, foi embora.
Voltando para seu irmão Sanka, Likita, em grande afeição, disse: cabe a ti agora perdoar este canalha que foi devidamente punido, pelo que fez. Sanka disse: eu não estou zangado contigo, nem tu me ofendeste, ó o principal de todas as pessoas conhecedoras dos deveres. Tua virtude, no entanto, tinha sofrido um abalo. Eu te resgatei daquela situação. Vá sem demora ao rio Vaúda e gratifiques devidamente, com oblações de água, os deuses, Rishis e os Pitris, e nunca mais coloque teu coração no pecado. Ouvindo estas palavras de Sanka, Likita realizou suas abluções na corrente sagrada e preparou-se para começar o rito de água. Nisto, duas mãos, parecendo lótus, apareceram nas extremidades de seus turcos. Maravilhado, ele voltou até seu irmão e mostrou a ele as duas mãos. Sanka disse a ele: tudo isso foi realizado por mim através das minhas penitências. Não fique surpreso por isto. A providência foi o instrumento aqui. Likita respondeu: ó tu de grande esplendor, porque tu não me purificaste a princípio, quando, ó o melhor dos regenerados, tal era a energia de tuas penitências. Sanka disse: eu não deveria ter agido de outra maneira. Eu não sou teu castigador. Aquele monarca que te puniu, foi ele mesmo purificado, como também tu mesmo, junto com os Pitris. Vyasa continuou: aquele rei, ó o filho mais velho de Pandu, se tornou eminente por este ato e obteve o mais elevado sucesso como o próprio senhor Daksha. Exatamente este é o dever dos kshatriyas, isto é, o ato de governar os súditos. Qualquer outro, ó monarca, seria considerado como um caminho errado para eles. Não ceda à aflição. Ó o melhor de todas as pessoas conhecedoras do dever, escute as palavras benéficas deste teu irmão. Manejar a vara de castigo, ó o rei, é o dever dos reis e não a raspagem da cabeça. Capítulo 24. Vyasa fala mais sobre o dever de um rei, história de Hayagriva. Vaisampayana disse: uma vez mais o grande sábio Krishna de Vaipayana disse estas palavras para Ajatasatru, o filho de Kunti: deixe que esses grandes guerreiros em carros de abundante energia mental, ó monarca, que estes teus irmãos, ó Yudhishthira, ó o chefe dos Bharatas, obtenham aqueles desejos deles que eles nutriram enquanto residiram nas florestas. Governe a terra, ó o filho de Prita, como outro, e Ayati, o filho de Nahusha. Antes de agora a miséria era sua enquanto vocês moravam na floresta na prática de penitências ascéticas. Aquela miséria está terminada, ó o tigre entre homens. Desfrute de felicidade, portanto, por algum tempo. Tendo ó Bharata, ganhado e desfrutado de mérito religioso e riqueza e prazer por algum tempo com teus irmãos, tu poderás então, ó rei, te retirar para as florestas. Seja livre primeiro, ó Bharata, da dívida que tens com as pessoas que possam mendigar de ti, os Pitris, e os deuses. Tu poderás então, ó filho de Kunti, praticar todos os outros modos de vida, que vêm depois. Ó filho da linhagem de Kuru, realize os sacrifícios de Sarvameda e Asvameda. Tu então alcançarás, ó monarca, o fim mais sublime após a morte. Instalando teus irmãos também em sacrifícios grandiosos com presentes abundantes, para os brahmanas, tu irás, ó filho de Pandu, obter grande fama. Há um ditado, ó tigre entre homens e melhor dos Kurus. Ouça-o, pois por agir segundo ele, ó rei, tu não te desviarás da virtude. Somente aqueles homens, ó Yudhishthira, cujas práticas parecem aquelas de ladrões, fazem um rei por seus conselhos fazer uma carreira de guerra e vitória. O rei que, guiado por considerações de hora e lugar e movido por uma compreensão baseada nas escrituras, perdoa até vários ladrões, não incorre em pecado. O rei que, realizando seu imposto de 1/6 da produção, não protege seu reino, recebe 1/4 parte dos pecados de seu reino. Escute também aquilo pelo qual um rei não pode se desviar da virtude. Por transgredir as escrituras, uma pessoa incorre em pecado, enquanto por obedecê-las pode-se viver destemidamente. O rei que, guiado por uma compreensão baseada nas escrituras e desconsiderando luxúria e a ira se comporta imparcialmente, como um pai, para com todos os seus súditos, nunca incorre em pecado.
alto de esplendor grandioso. Se um rei, afligido pelo destino, fracassa em realizar uma ação que ele deveria fazer, tal fracasso não será chamado de uma transgressão. Pela força e política o rei derruba seus inimigos. Ele não deve permitir que o pecado seja cometido em seu reino, mas deve fazer a virtude ser praticada. Homens valentes, aqueles que são respeitáveis em suas práticas, aqueles que são virtuosos em seus atos, aqueles que são possuidores de erudição, ó Yudhishthira, brahmanas conhecedores dos textos e ritos védicos, e homens de riqueza, devem ser especialmente protegidos. Em determinar litígios e realizar atos religiosos, somente devem ser empregados aqueles de grande conhecimento. O rei prudente nunca colocará sua confiança em um indivíduo, embora ilustre. O rei que não protege seus súditos, cujas paixões são desenfreadas, que é cheio de vaidade, que é maculado com arrogância e malícia, incorre em pecado e ganha a vergonha da tirania. Se os súditos de um rei, ó monarca, decaem por falta de proteção e são afligidos pelos deuses e oprimidos por ladrões, o pecado de todos esses mancha o próprio rei. Não há pecado, ó Yudhishthira, em fazer uma ação com amabilidade, depois de completa deliberação e consulta com homens capazes de oferecer bons conselhos. Nossas tarefas fracassam ou são bem-sucedidas pelo destino. Se o esforço, no entanto, for aplicado, o pecado não toca o rei. Eu narrarei para ti, ó tigre entre reis, a história do que aconteceu a um rei antigo de nome Ayagriva, ó filho de Pandu, a história do heróico Ayagriva de atos imaculados, que depois de ter matado um grande número de seus inimigos em batalha foi ele mesmo derrotado e morto enquanto não tinha um seguidor ao seu lado. Tendo realizado tudo o que deve ser feito para manter os inimigos sob controle, e adotado todas aquelas medidas principais pelas quais os homens podem ser protegidos, Ayagriva adquiriu grande fama das batalhas que ele lutou e está agora desfrutando de grande felicidade no céu. Mutilado por ladrões com armas, lutando audaciosamente com eles, e perdendo sua vida em batalha, Ayagriva de grande alma, sempre atento aos seus deveres reais, realizou o objetivo de sua vida e está agora desfrutando de grande bem-aventurança no céu. O arco era sua estaca sacrificial, e a corda do arco era a corda para atar as vítimas. Flechas constituíam a concha menor e a espada grande, e sangue era a manteiga clarificada que ele despejava. O carro era o altar, e a ira que ele sentia em batalha era o fogo, e os 4 principais dos corcéis unidos ao seu veículo eram os 4 otris. Tendo despejado seus inimigos naquele fogo sacrificial como libações e então sua própria vida na conclusão do sacrifício, aquele leão vigoroso entre reis, Ayagriva, ficou livre do pecado e está agora se divertindo nas regiões dos deuses. Tendo protegido seu reino com política e inteligência, Ayagriva de grande alma e resignado, sem orgulho, e de grande força mental e acostumado à realização de sacrifícios encheu todos os mundos com sua fama e está agora se divertindo na região dos deuses. Tendo obtido um mérito que depende da realização de sacrifícios, como também todos os tipos de méritos relacionados com assuntos humanos, ele manejou a vara de castigo e governou a terra com vigor e sem orgulho. Pois este é o virtuoso Ayagriva de grande alma que está agora se divertindo na região dos deuses. Possuidor de conhecimento, praticando a renúncia, estimulado pela fé, e cheio de gratidão, aquele rei, tendo realizado diversas ações, deixou este mundo de homens e ganhou as regiões que estão reservadas para os inteligentes e os sábios e aqueles que são de costumes e comportamento aprovados e preparados para abandonar suas vidas em batalha. Tendo estudado bem os Vedas e as outras escrituras também, tendo governado seu reino devidamente e feito todas as 4 ordens aderirem às suas respectivas funções, Ayagriva de grande alma está passando seu tempo em alegria nas regiões dos deuses. Tendo vencido muitas batalhas e cuidado de seus súditos, tendo bebido suco soma em sacrifícios e gratificado os principais dos brahmanas com presentes e manejado judiciosamente a vara de castigo sobre aqueles colocados sob seu domínio e finalmente perdendo sua vida em batalha, aquele rei está vivendo felizmente no céu. Sua vida foi digna de todo o louvor.
Homens eruditos e honestos o elogiam, merecedor como ele é de todos os louvores. Tendo ganhado o céu e adquirido as regiões reservadas para heróis, aquele monarca de grande alma e feitos virtuosos veio a ser coroado com sucesso.